Capítulo 12 Eletricidade e magnetismo. Eletricidade no dia a dia. A eletricidade é uma importante forma de energia que proporciona conforto e benefícios às pessoas. Ela está presente em diversas atividades do nosso cotidiano. A eletricidade não está presente apenas em nossa casa. Essa forma de energia é necessária para o funcionamento de várias coisas, como indústrias, ônibus elétricos, teleféricos, lâmpadas existentes em estádios ou em avenidas, entre outros. De onde vem a energia elétrica? A eletricidade é produzida em usinas de energia. A maior parte desse recurso energético, cerca de 95%, é fabricada em usinas hidrelétricas e distribuída por redes elétricas. Nos locais onde o acesso é mais difícil ou mais distante das hidrelétricas, instalam-se usinas termoelétricas, que produzem eletricidade a partir da queima de combustíveis, e eólicas, que usam a força do vento para gerar energia. Você sabia? Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional. A usina hidrelétrica de Itaipu é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, a empresa pertence aos dois países. É responsável pela produção da maior parte da energia consumida no Paraguai e de aproximadamente 20% do gasto energético brasileiro. Eletricidade estática. Toda matéria apresenta cargas elétricas positivas e negativas. A eletricidade estática ocorre quando há desequilíbrio dessas cargas, que podem ficar paradas em uma superfície, como o cabelo ou a lã. Uma maneira de produzir eletricidade estática é esfregar um corpo no outro. A forma de energia gerada nesse processo recebe o nome de eletricidade estática. Corrente elétrica. Se dois corpos estão cheios de cargas elétricas opostas, uma positiva e outra negativa, eles podem passar a carga elétrica de um para o outro. Quando isso acontece, forma-se uma corrente elétrica. O fluxo ordenado das cargas elétricas é chamado de corrente elétrica. A corrente elétrica pode ser conduzida. Alguns materiais, como os metais, são bons condutores de energia. Outros, como a madeira, o vidro, o plástico e as louças, são maus condutores de eletricidade, sendo por isso considerados como isolantes. O corpo humano também conduz energia elétrica. Devemos ter muito cuidado com a eletricidade, evitando choques elétricos, que são provocados pelo contato direto com outra fonte dessa modalidade energética. O caminho percorrido pela corrente elétrica é chamado de circuito elétrico. Para que a corrente circule, fazendo com que um aparelho funcione, o circuito precisa estar fechado. Caso haja alguma interrupção no circuito aberto, o equipamento não funcionará. Além disso, o objeto precisa estar conectado a uma fonte de energia gerador, pilha, etc. Por esse motivo, os equipamentos elétricos contêm chaves ou interruptores que abrem ou fecham o circuito, fazendo-o funcionar ou não. Em uma residência, a instalação elétrica é um tipo de circuito fechado, controlado por interruptores que possibilitam a abertura ou o fechamento dele. Na ilastraca, podemos observar a tubulação que conduz os fios a diferentes partes do banheiro, integrando o circuito elétrico e permitindo o funcionamento das tomadas, dos interruptores e do chuveiro. O homem da lâmpada Thomas Alva Edison, o estadunidense Thomas Alva Edison, 1847 a 1931, é considerado um dos maiores inventores que já viveu. Ao longo de sua vida, registrou mais de 1000 criações, entre elas, a lâmpada elétrica incandescente, o ditafone, o cinescópio, o microfone de carvão para o telefone e vários outros. Seus inventos revolucionaram a história. Horário de verão. O horário de verão foi adotado para economizar energia elétrica, aproveitando melhor a luz natural do sol no fim do dia. Com isso, o uso de lâmpadas diminui e o sistema elétrico fica menos sobrecarregado. Apenas alguns estados participam porque, no Brasil, a quantidade de luz ao longo do ano varia muito. Regiões como o Sul-Sudeste e Centro-Oeste têm maior diferença entre dias longos e curtos. Por isso, o programa funcionava melhor lá. Já em estados do Norte e Nordeste, essa variação é pequena, e a mudança não traz benefícios significativos. A cidade só ganha vantagens se estiver em uma região onde realmente ocorre economia de energia. Embora nem sempre percebamos, há ímãs por toda parte. Eles podem ser naturais, como o minério magnetita, ou o artificiais, como os encontrados em aspiradores de pó, computadores, liquidificadores, motores elétricos, secadores de cabelo, etc.,
a capacidade de atrair ou repelir outros ímãs ou metais, como o ferro e o níquel, é chamada de magnetismo. Você já observou que, ao aproximar um metal ou um ímã de outro ímã, ele exerce força de atração ou repulsão? Isso acontece porque o ímã forma um campo magnético em torno de si mesmo. Polos magnéticos. A capacidade do ímã de atrair ou repelir objetos está relacionada aos polos magnéticos dele. O ímã tem duas pontas, e cada uma delas corresponde a um polo. Uma é chamada de polo norte, a outra, de polo sul. O polo norte do ímã apontará para o norte geográfico, e o polo sul, para o sul geográfico. Campo magnético da Terra. Nosso planeta é considerado um grande ímã. O campo magnético terrestre é semelhante ao de um ímã em barra. Apresenta dois polos magnéticos que estão orientados próximo à direção norte-sul dos polos geográficos. Essa propriedade magnética da Terra possibilitou ao ser humano a invenção da bússola, um aparelho que contém uma agulha magnetizada que, por esse motivo, indica sempre onde está o norte geográfico. Esse instrumento foi fundamental no período das grandes navegações séculos XV e XVI, ajudando os viajantes a se orientarem durante as viagens. Pesquisas científicas têm mostrado que, além da espécie humana, outros seres vivos, como os pombos-curaios, em cujo bico a magnetita orientam-se pelo campo magnético da Terra. Dínamo. Você já viu alguma bicicleta com faróis? Geralmente, a energia elétrica que faz com que eles funcionem é produzida por um dínamo. O dínamo é composto de um ímã preso a um eixo móvel. Próximo ao ímã, mas não encostada nele, é colocada uma bobina de fio condutor enrolado. Quando o eixo da roda da bicicleta é girado, o ímã gira também. Os polos do ímã, ao girar próximos aos fios da bobina, fazem os elétrons se movimentarem nesses fios, e essa movimentação gera energia elétrica. A eletricidade produzida nas usinas de energia, a qual é consumida em nossa residência, é também fabricada a partir de dínamos, eletromas. Os eletroímãs são formados pela relação estabelecida entre a eletricidade e o magnetismo, pois a corrente elétrica forma um campo magnético parecido com o de um ímã. Esse tipo de ímã é usado em aparelhos como o telefone. Quando a eletricidade passa pelo fio, ocorre a formação dos sons que ouvimos.